Olá, alunos do quarto ano. Eu sou a professora Giovana Rocha e nesse momento nós vamos ter aula de ciências, certo? Na aula passada eu deixei uma atividade, certo, para que vocês fizessem e dizia o seguinte, para você observar essas imagens e responder o que estava sendo pedido. Aqui no item A, nós temos o que a imagem mostra. Essa imagem mostrava o quê? Uma laranja, um limão e em decomposição. Então, temos algumas frutas, certo? Laranja, limão, eles estão em decomposição, como vocês podem observar. Eles estão cheios de fungos, certo? Na B, vamos aqui a B. É possível observar quais organismos nos alimentos. Então, esses alimentos, eles estão cheios de fungos, ó. Essas partes aqui que estão sobre eles, como ele está em decomposição, nós podemos observar os fungos. Então, esses que a gente vê por sobre os alimentos, certo? C. Quais outros organismos podem estar presentes, mas nós não podemos observar? Então, nesses alimentos, possivelmente há bactérias, porque vocês sabem que as bactérias nós não conseguimos ver a olho nu. Então, possivelmente, esses alimentos, eles tenham a presença de algumas bactérias. É o que você coloca aqui, certo? Na página 173, nós tínhamos o seguinte: D, se for decompositor de matéria orgânica, e A, se for alvo dos decompositores. Então, vamos lá. A fruta, ela é o quê? Alvo dos decompositores. Então, você tem que ter colocado a letra A. O fungo, ele é um decompositor. Então, você deve ter colocado a letra D. A minhoca, o que a minhoca é? Ela é um decompositor. Então, você coloca a letra D. Vamos aqui mais para baixo um pouquinho. Um animal morto, ele é o quê? Alvo dos decompositores. E a bactéria, o que a bactéria é? Decompositor. Então, você escreveu a letra D. Vamos à terceira questão. O que faz o resíduo orgânico se decompor? O que faz o resíduo orgânico se decompor é a ação dos seres decompositores, que se alimentam da matéria em decomposição. Repetindo, o que faz o resíduo orgânico se decompor? A ação dos organismos decompositores. Quarta questão. Qual é a importância da reciclagem da matéria orgânica para o ambiente? Ela permite a disponibilização de nutrientes para que sejam aproveitados novamente. Ou seja, quando eu reciclo a matéria orgânica, eu permito que esses resíduos sejam reaproveitados, tá certo? Vamos à próxima. Quinta questão. Imagine que um restaurante na sua cidade descarte grande quantidade de resíduo orgânico. O que poderia ser feito para aproveitar melhor o resíduo orgânico? Na quinta questão, temos o seguinte. Você pode ter colocado a sua resposta pessoal, só que você tem que ter colocado que eles poderiam ser aproveitados em composteiras domésticas. Lembra que na primeira aula nós estudamos como fazer uma composteira doméstica? Porque assim esses nutrientes, os nutrientes dessa matéria orgânica podem ser reaproveitados. Então você pode ter colocado outras coisas, mas uma das ideias é essa, reaproveitar em uma composteira doméstica. E na 6, um fazendeiro quer construir um pomar na sua fazenda. Antes quer deixar o solo fértil para a plantação. Lembra que eu expliquei o que significa fértil? Um solo apropriado, com vitaminas. Que conselhos você poderia dar a ele? Entre eles, você poderia indicar a introdução de minhocas no solo. Por quê? Porque as minhocas, vocês sabem que elas vão agir produzindo húmus. E o húmus é uma vitamina para o solo. Tia Giovana, mas eu não coloquei isso aí, eu coloquei outras coisas. Tem algum problema? Não, desde que tenha realmente a ver, tá bom? A página 174 é o que vocês vão fazer para casa hoje, para finalizar o módulo de ciências.
Olha a nossa legenda. Azul para sei, laranja para dúvida e vermelho para não sei. Então, você vai ler todas essas frases e vai marcar. Vou dar o exemplo da primeira. Os materiais podem ser formados de diferentes substâncias ou misturas. Então, se você conseguiu aprender bem sobre misturas, marca o azul. Se não, ficou ainda em dúvida, o laranja. E se não sabe, coloca o vermelho. Lembrando sempre, quando você detectar a cor vermelha, quer dizer que você tem que voltar a esse assunto, estudar mais um pouco, para que ele fique claro para vocês. Agora nós vamos à correção da folha, né? A nossa ficha de atividade, página 93, certo? Então, nós tínhamos essa imagem. Na questão A, vamos descer aqui um pouquinho. Do que as minhocas se alimentam? Então, nós estudamos muito sobre as minhocas, sobre a ação dos urubus. Então, elas se alimentam de quê? De matéria orgânica em decomposição, que elas encontram no solo. Então, o que você tem que ter colocado? De matéria orgânica em decomposição encontradas no solo. É a resposta da A. B. O que as minhocas produzem depois de se alimentarem? Acabamos de falar, né? Lá na outra atividade, elas produzem o humus. Então, você deve ter colocado aqui, o humus. Item C. Qual a utilidade do humus produzido pelas minhocas? Nós estudamos que o humus, ele é uma espécie de fertilizante, certo? Pois ele contém muitos nutrientes. Então, qual vai ser a função dele? Ele vai ajudar no desenvolvimento das plantas. Então, qual a utilidade dele? Ele vai agir como um fertilizante. É como se fosse uma vitamina. Quando a gente está meio fraquinho, a gente não toma uma vitamina, a mesma coisa, ele vai fortalecer, né? Ele vai fertilizar, tornar aquele solo mais fértil. D. Por que as minhocas são importantes para o meio ambiente? Ela é uma resposta pessoal, contanto que você tem que ter colocado que elas contribuem para reciclar matéria orgânica no ambiente, certo? No meio ambiente. Então, tia, eu não coloquei bem com essas palavras, mas a importância dela, ela vai ajudar a reciclar aquela matéria orgânica que ela encontra lá no solo, no meio ambiente, tá certo? 94. Vai marcar apenas as que apresentem matérias orgânicas. Vamos lá, conferir aqui. Restos de comidas e talheres descartáveis. Quando eu coloco talheres descartáveis, vou pegar aqui. Eles não são matéria orgânica. Restos de frutas, verduras, alimentos preparados e excrementos. Temos todos como material orgânico. Alimentos como arroz, feijão, pão. Animais mortos também são, mas olha o que nós temos aqui, ó. Latinhas de sardinha. Então, nem os talheres descartáveis, nem as latinhas de sardinha, elas são compostos orgânicos, são feitos de matéria orgânica. Daí, aqui nessa parte, você tem que colocar, certo? Transformar, explicar. Por que que essa primeira você não marcou? Aí você vai colocar. Pois talheres descartáveis não são compostos orgânicos. E aqui, latinhas de sardinha também não são materiais orgânicos. Tá bom? Questão 3. Temos o nosso esquema e pergunta, que legenda você daria para esse esquema? Aqui nós temos o ciclo da matéria orgânica. Então, ó, tá dizendo aqui, ó. O ciclo que acontece com a matéria orgânica, que nós também estudamos em uma aula. Como está o organismo indicado por A? Como é que está esse organismo aqui? A plantinha, ó, não tem mais cor. Isso significa que ela está o quê? Morta. Então, como está o organismo indicado por A? Morto, em estado de decomposição. E por último, quais são os micro-organismos? Quais os organismos indicados por micro-organismos? Nós estudamos que, apesar de não percebermos bem aqui nessa parte do solo está cheio de quê? De fungos e bactérias. Tia, posso colocar aqui minhoca? Não, porque se a minhoca estivesse desenhada, nós conseguiríamos ver. Por que que a gente não vê os fungos e as bactérias?
Porque eles, os fungos, até que a gente ainda consegue ver a olho nu. Já as bactérias, nós não conseguimos, tá certo? Então, assim, vocês façam aquela atividade proposta que eu deixei lá. Marquem, lembrando que o vermelho significa que não está muito bom. Então, você precisa revisar. Na próxima aula, quando a tia receber esse material, eu vou dar o visto, tá certo? Então, qualquer dúvida, sinaliza lá no grupo, que eu terei prazer em responder. E até a próxima aula.